Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É pela graça de Cristo Jesus que nós estamos vivos. Vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, vivos para ler, ouvir, guardar a sua palavra no nosso coração e praticá-la, a fim de vivermos o melhor desta terra. E assim também provamos o nosso amor para com o nosso Deus, que nos afirma em sua palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. A nossa leitura de hoje está no livro de Oséias, capítulos 11, 12, 13 e 14. Vamos iniciar então a nossa leitura. Oséias, capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei no colo, mas eles não entendiam que era a minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusaram a arrepender-se. Eis que a espada descerá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. Contudo, como posso te abandonar e entregar-te nas mãos de outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger ou te trataria como tratei Admá? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira, eis que não voltarei a destruir Efraim, porquanto sou Deus e não um ser humano, o santo entre vós. Assim, não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Eles seguirão a Yahvé, ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. Virão voando do Egito como os pássaros e da Assíria como pombas. Então eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavra de Yahvé, o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, e Judá ainda anda rebelde contra Deus, o Santo Fiel. Oséias capítulo 12. Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás do vento oriental o dia todo e multiplica enganos e violência, estabelece pactos e acordos com a Assíria e manda azeite para o Egito. Eis que Yahvé também tem uma acusação contra Judá, além do que vai castigar Jacó, isto é, o suplantador. Avaliando todas as suas atitudes, o Senhor recompensará Israel segundo suas obras. Ora, Jacó, ainda no ventre de sua mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e recebeu a vitória.
chorou e suplicou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele. Sim, Elohim, o Senhor dos Exércitos, Yahvé é o seu nome. Portanto, arrepende-te e volta para Elohim. Pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em teu Deus. Como os descendentes de Canaã, mercadores que usam balanças enganosas e apreciam a extorsão. Efraim orgulha-se e exclama: certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades. Não encontrarão mal nem pecado algum em mim, em todo o meu trabalho. Mas eu sou Yahvé, o Senhor teu Elohim, Deus desde a terra do Egito. Eis que vos farei voltar a habitar em tendas, como nos dias de vossas solenidades, festas fixas. Na época, eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por intermédio deles falava em parábolas ao povo. Ó, como Gileade é ímpia! Sua gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras depositados sobre os sulcos nos campos arados. Jacó fugiu para a terra de Harã e Jael serviu em troca de uma mulher. Por amor a ela, trabalhou cuidando de ovelhas. Mas Yahvé libertou Jael do Egito, mediante um profeta que zelou e cuidou do seu povo. Efraim, com seus pecados, amargamente inflamou a ira do Senhor, e por isso Yahvé fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou, e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que deles recebeu. Oséias capítulo 13. Quando falava a Efraim, havia tremor, todos o respeitavam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal e desde então começou a perecer. Hoje pecam cada vez mais. Com sua prata moldam ídolos de metal para si, imagens elaboradas com arte e muita inteligência. Todas obras de exímios artesãos chegam a conclamar: ofereceis sacrifícios a estes deuses, e ainda beijam seus ídolos inúteis, feitos em forma de bezerro. Por esse motivo, eis que serão como a neblina das manhãs, como o orvalho que cedo evapora, como a palha que se lança da eira e o vento carrega, como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa. Mas eu sou Yahvé, o teu Elohim, Deus desde a terra do Egito. Portanto, não adorarão nenhum outro Deus além da minha pessoa. Não há nenhum outro Salvador. Eu zelei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração, e em consequência me desprezaram. Por isso, serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz. Ficarei à espreita junto ao caminho. Serei como uma ursa de quem tiraram os filhotes. Eu os atacarei com fúria selvagem e os retalharei. Como um leão esfomeado, eu os devorarei. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. Eis que foste destruído, ó Israel. Quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? Onde está, pois, o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, aos quais rogaste: dá-me um rei
e príncipes que governem. Sendo assim, dei-te um rei em meio à minha ira, e tirei-o na minha indignação. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada, e o seu pecado registrado. Dores como as da mulher em trabalho de parto te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora, se recusa a sair do abrigo do ventre e enfrentar a luz. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Seol, da sepultura. Eu os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Seol, ó mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, o siroco do leste, o vento de Iavé, que sobe queimando do deserto, e seus poços secarão, suas fontes se estancarão, todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porquanto se rebelou contra o seu Deus. Tombarão todos ao fio da espada, seus filhinhos serão partidos em pedaços, e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Oséias capítulo 14. Volta, ó Israel, volta para Yahvé teu Elohim, Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora, preparai, pois, o que vais dizer, e retornai para Yahvé, e rogai-lhe, perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. A Assíria não nos salvará, não mais montaremos cavalos de guerra, e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo: Tu és o nosso Deus, porquanto só Tu, ó Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Eis que eu curarei sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam em segurança, à sua sombra retornarão. Renascerão como o trigo e florescerão como a videira, e o renome de Israel será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. A nossa leitura de amanhã será no livro do profeta Joel, capítulos 1, 2 e 3. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor nos abençoe. Um abraço.